Gênesis capítulo 42, verso 33 em diante, diz assim: E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis a terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha um pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. O tema da mensagem de hoje é ponto de ruptura. Jacó, pensando que seu filho José estava morto, recebe a notícia que Simeão, um dos seus filhos, está preso no Egito. E que o administrador do Egito, que ele não sabia que era José, o administrador do Egito estava pedindo que ele enviasse o seu filho mais novo para comprovar a veracidade do relato dos seus filhos. Seus filhos foram acusados de espias, mas eles não eram espias, e José sabia que eles não eram espias. No entanto, José estava provando os seus irmãos. E Jacó, já em avançada idade, passa por uma situação difícil, um ponto de ruptura. Esse ponto de ruptura é quando uma pessoa chega no limite. E todos nós, em algum momento da vida, já passamos por isso. E talvez haja pessoas que estão aqui, que nesse exato momento da sua história, da sua jornada terrena, está passando por um ponto de ruptura. Onde está no seu limite? Um limite de ordem financeira, um limite de ordem familiar, um limite de ordem espiritual, onde você não sabe mais o que fazer, e que se apertar você um pouquinho mais, você não sabe o que vai acontecer. Interessante que Jacó estava passando por isso, e sem saber o que fazer, algumas coisas aconteceram aqui. E nós temos que compreender que tudo tem um ponto de ruptura, absolutamente tudo. A força de todos nós tem um limite. Chega um momento que você diz: não aguento mais. Muhammad Ali caiu, George Foreman caiu, Tyson caiu. Os grandes homens já experimentaram a lona, já experimentaram o ponto de ruptura. Da mesma maneira, nós experimentamos. Todo mundo tem esse limite, limite da fraqueza, o limite da dor. Cada um tem o seu limite, mas o seu limite não é necessariamente o meu, e o meu não é necessariamente o seu. Cada um sabe aonde tem uma fraqueza extrema. É por isso que nós temos que ser compreensivos com as pessoas, porque algumas delas têm fraqueza na área emocional, outras têm fraqueza na mente, outras têm uma fraqueza quando toca nos filhos.
Outros são como guerreiros, leões, mas quando toca na saúde, desmoronam, porque chegam também no seu ponto de ruptura. Todo ser humano tem um ponto de ruptura. Talvez o jovem pense que não tem um ponto de ruptura, mas até para você que é jovem, a experiência vai ensinar você que você também tem um ponto de ruptura. E quando nós chegamos a isso, nós precisamos aprender a administrar o nosso interior, nossa mente e administrar a nossa fé. Eu aprendi que a fé, ela precisa ser administrada não quando ela está em alta, mas quando ela está em baixa. Porque quando você está com a fé em baixa, é como se o seu combustível estivesse na rapa do tacho, como diz o gaúcho. Está quase terminando, a luz já acendeu, e você está agora nos últimos litros que gasta no tanque, e você tem que aprender a lidar com a sua jornada, com a distância que ainda tem para percorrer. E Jacó estava no seu limite. Sofremos com o constrangimento de ter um limite, porque nós pensamos que temos que ser fortes sempre, absorvendo todas as pancadas que vêm contra nós. Queremos nos manter de pé, a todo custo, mas chega um momento que você cansa. Você cansa de lutar, você cansa de ser o provedor, você cansa de ser o forte, você cansa de ser o esteio da casa, o esteio de uma grande família. Você cansa de aguentar os desaforos daqueles que não conhecem sua história, que não conhecem seu caráter, que não conhecem sua fidelidade, que não conhecem seu amor, que não conhecem sua entrega. E você passa a sofrer internamente. Para os outros você está de pé, mas Deus sabe como que você se encontra. Jacó, ele não era mais chamado de Jacó, ele era chamado de Israel, um príncipe. Então um homem que passou por muitas coisas na vida, mas que chegou à liderança da vida. E agora, ele não estava mais atrás, ele estava à frente e era reconhecido como uma nação. No entanto, ele também estava passando por um ponto de ruptura. E chega um momento, meu irmão, que não importa quanto dinheiro você tem, não importa o poder ou a influência que você possui, todos nós nos rendemos e nos prostramos dependentes de uma resposta divina. Jacó pensou que ele já tinha vivido tudo. Teve problema com o pai, o irmão queria matar ele, depois ele teve um sogro terrível, que o lograva, que o enganava, e que mudou o salário dele várias vezes, e que ele não sabia mais o que iria fazer. Ele conquista a sua liberdade, luta no Val de Jaboque, reconcilia com o irmão, volta para o pai e se estabelece. Sua mulher, a que ele amava, que ele teve que trabalhar 14 anos para poder tê-la como mulher, essa mulher dá para ele 2 filhos. O primeiro se chama José e o segundo se chama Benjamim. Só que quando essa mulher, que não podia engravidar, dá esse segundo filho a ele, ela morre no parto. Ele pensando que a sua dor havia acabado, quando descobre que o seu filho, José, a quem ele amava, a quem ele havia preparado uma túnica de várias cores, aquele que era o companheiro do pai, aquele que era o mais próximo dele, aquele que ele podia abrir o coração, que era a alegria da sua velhice, esse filho chamado José é tido como morto. Os filhos o vendem como escravo para um grupo de mercadores de escravos. Você assiste os filmes e vê o trabalho que os escravos passaram e que passam hoje em muitas partes do mundo ainda.
E nós pensamos assim: Jacó chegou ao seu ponto de ruptura. Não, agora estavam querendo levar o seu filho mais novo, porque um outro filho chamado Simeão estava preso lá já no Egito. Ele pensou: perdi José, perdi a mulher que eu amava, e agora vou perder o meu filho mais novo. Ele estava no limite do limite. Ele diz dentro de si: acho que não vou aguentar essas pancadas da vida. Por que nós achamos isso, que não vamos aguentar? Por que nós achamos que o nosso Deus é um Deus mau? É um Deus que não nos atende? É um Deus que vê o nosso sofrimento e parece que se alegra com o nosso sofrimento? Parece que isso é verdade. Às vezes está faltando a todos nós nos render um pouco mais às suas promessas. Às vezes está faltando para cada um de nós aqui exatamente isso: nos render um pouco mais às suas promessas. Porque quando você se rende às promessas de Deus, ali está a âncora da sua alma, a certeza de que Deus vai fazer, a certeza de que Ele não mente, a certeza que pode passar céus e terra, mas a palavra, a promessa dEle vai se cumprir de algum jeito na sua vida.